Olá, irmãos queridos, bem-vindos a mais uma partilha entre irmãos. Estamos aqui na comunidade Bom Pastor esperando por você. Então seja bem-vindo, vai chegando, a casa é sua. E estamos aqui para mais uma vez compartilhar as riquezas da palavra de Deus, do coração de Deus. Quem sabe uma palavra para dar uma injeçãozinha de ânimo, de coragem para o seu coração. Laura Beatriz, minha irmã, tudo caminhando? Padre Antônio, tudo na ternura de Deus. Quinta-feira, Corpus Christi. Sexta-feira agora, Sagrado Coração de Jesus, não tem como. O céu está derramando muita ternura, Padre Antônio. É verdade. Através da liturgia, a gente está sendo inundado com a doçura do amor de Jesus, né, Padre Semana Antônio? Bonita, né, rapaz? É uma semana especial. Deus, a Bíblia diz que Ele deseja nos atrair com laços de humanidade. É uma das traduções da profecia de Oséias, que é proclamada na primeira leitura da festa do coração de Jesus, né? Ele nos atrai com laços de humanidade. Ele sabe que a gente precisa experimentar esse cuidado, essa ternura, essa proximidade. O Papa Francisco gostava tanto dessa palavra e ele usa na encíclica que ele escreveu sobre o coração de Jesus, né? Quando Jesus podia, ele fazia questão de tocar nas pessoas, estar juntinho para mostrar que Deus é proximidade. Então, eu acho que a liturgia da igreja nesses dias de Corpus Christi, solenidade do coração de Jesus, ela deseja fazer a gente experimentar isso. A gente está precisando muito disso, né? Num mundo em que parece que, apesar das distâncias encurtadas pelos meios de transporte, pelos meios de comunicação, os corações andam muito distantes. Então, Deus quer achegar a gente ao coração dele para que depois a gente possa se achegar ao coração do outro, né? Quanto mais a gente está chegadinho ao coração de Deus, mais a gente consegue achar o caminho para o coração de quem está do nosso lado. Então, vamos curtir essa semana, né? A gente tem que aprender a desfrutar as coisas boas que Deus nos dá, a presença de Deus. A gente vive também num mundo de tanta pressa e que a gente está sempre fazendo tanta coisa e pensando qual é a próxima, que a gente parece que não desfruta mais das coisas boas, inclusive aquelas que a gente conquista, que a gente lutou por conquistar. E eu acho que a liturgia dessa semana é um convite a gente desfrutar da presença de Deus, do que Ele tem para a gente, para que a gente possa depois também levar coisas boas para os nossos irmãos, né? Que eles possam desfrutar da companhia da gente e que seja uma boa companhia. Seja uma boa companhia, né? Então, estamos aí, é muita coisa boa. Padre Antônio, não existe coincidência na liturgia, né? O senhor me explica isso. Por que aquelas leituras do domingo, todas voltadas para o coração de Jesus? Então, a igreja já sabia que... Não, é coincidência mesmo. Porque as leituras de domingo, elas têm um ciclo próprio. Tem o ciclo do anual. E, na verdade, porque esse ano a Páscoa foi mais tarde e tal, a gente está, né? Então, por coincidência... Dessa vez... Por coincidência... Providencial. Exato. A gente pode achar que é por providência de Deus. Esse ano, as leituras do domingo passado, de algum modo, apontam já um pouquinho para a festa do Sagrado Coração. Principalmente porque a primeira leitura era um trecho do profeta Zacarias, que não é o pai de São João Batista, tá? É outra. Porque senão o pessoal acha que, né, só tem uma pessoa com aquele nome na Bíblia. Na verdade, o dia dele foi ontem, né? Tem um monte de João, tem um monte de Zacarias, tem um monte de gente. E né? Tem a festa dele essa semana, Exato. Né? Foi ontem. Então, o profeta Zacarias é um pouquinho o profeta do coração de Jesus. O senhor não me fala isso, que eu nunca pensei nisso. Porque é ele quem Coisa linda. Diz que um dia todos contemplarão aquele que foi transpassado por nós. Que, aliás, é a profecia que o apóstolo João usa no Evangelho quando ele descreve o Calvário. Ele era testemunha ocular, né? E descreve
o transpassamento do coração de Jesus depois da sua morte pelo soldado romano. Ele usa justamente a profecia de Zacarias para dizer, olha, se cumpriu essa profecia em parte, porque quando o Senhor Jesus voltar, ela vai se cumprir em plenitude, né? Todos os olhos o contemplarão, ele virá nas nuvens e mostrará aos homens as suas chagas gloriosas, o seu peito rasgado, aberto, e todos contemplarão aquele que foi transpassado. Então, o cumprimento do Calvário, na verdade, aponta para o pleno cumprimento da volta de Jesus. Mas o fato é que São João cita textualmente Zacarias. No domingo passado, a primeira leitura da missa, né, que foi um trechinho de Zacarias, é um outro pedacinho, mas também muito conhecido, no qual o Senhor diz por meio do profeta: eu derramarei no coração do meu povo um espírito de graça e súplica. Eles olharão para mim, e será aberta uma fonte, um manancial para ablução, ou seja, para serem mergulhados, né? E para serem curados, para serem lavados, né? Bom, a igreja entende que isso tudo, de alguma maneira, se refere ao coração de Cristo. O coração aberto de Cristo no Calvário é essa fonte, é esse manancial inesgotável onde nós somos mergulhados. É uma fonte para ablução, né? Para mergulho. Sabemos que o coração aberto de Jesus, do qual se derrama sangue e água na cruz, manifesta também o sacramento do batismo, porque o coração de Jesus aberto no Calvário é uma fonte de água, mas é uma água que lava a alma. Portanto, é o sacramento do batismo que está sendo, de alguma maneira, apontado por João quando ele descreve tudo isso, né? Então, é como se fosse, Laura, uma seda que vai se tecendo, né, para ficar claro diante da gente, né, esse tecido no qual Deus nos envolve desde o Calvário, esse tecido no qual ele nos envolve com uma veste nova no nosso batismo. O coração de Jesus é a fonte, a água batismal é o que jorra, né? E nós somos mergulhados para a ablução e cura nesse manancial de Deus. Então, isso é o que foi lido na primeira leitura da missa do domingo, e é para o coração de Cristo que tudo isso aponta. Padre Antônio, na versão da liturgia, eu fiquei encantada com... É uma fonte acessível, né? À casa de Davi, aos habitantes de Jerusalém. Aí ele fala para ablução e purificação. Mas eu fiquei muito tocada com essa fonte acessível. Primeiro ele fala, né, que vai derramar um espírito de oração, de ação de graças. E esse olharão para mim é tão... A gente sente assim... a gente vai para o Calvário e fica contemplando o olhar daquele ladrão que foi para o céu naquele dia, né? Ele olhou para Jesus e a vida dele mudou, né, Padre Antônio? Esse talvez seja o segredo dessa história toda, né? Olharão para mim, é o que o Senhor diz pelo profeta Zacarias. E pode parecer tão fácil, né? Mas a gente sabe que há momentos na vida em que olhar para o Senhor é um grande desafio, porque a tendência da gente é olhar para todos os outros lados, é se perder na confusão que tem ao redor da gente. A gente olha para cá, olha para lá, ou a gente fixa o olhar em algo que leva a gente para longe de Deus. Então, quando o Senhor diz pelo profeta Zacarias, derramarei sobre eles um espírito de graça e súplica, e eles olharão para mim. Olharão para mim? É, de fato, como esse olhar do bom ladrão que você lembrou agora, Laura. Naquela cruz, aquele homem poderia olhar ao redor, olhar para aquelas pessoas que o estavam condenando ali, como condenavam também a Jesus, né?
desce da cruz, você fez tanto por tanta gente, faz alguma coisa por você. Aquele ladrão poderia olhar para aquele outro ladrão, né, que estava ali se contorcendo em rancor, em ódio, em dor, mas ele, no meio de tudo aquilo, olhou para Jesus, né? Olharão para mim. Quem sabe hoje o Senhor está dizendo isso para a gente, né? Eu quero derramar no seu coração um espírito de graça e súplica, e você vai olhar para mim. Olha para mim, né? Quem sabe Ele está chamando a gente a olhar para Ele, a voltar os olhos do nosso coração para Ele, né? E porque nele há, como você disse, uma fonte acessível. Né? A gente tem que imaginar que no tempo de Jesus, no tempo dos profetas, na Terra Santa, fontes de água eram uma necessidade assim urgente para qualquer um. Eles não tinham água em abundância como a gente tem. A água não chegava na gente, nas pessoas, como chega hoje na casa da gente. Uhum. As pessoas tinham que procurar fontes. E às vezes as fontes ficavam em lugares complicados, né? Normalmente se buscava construir cidades próximas a fontes, para que as pessoas pudessem buscar água, né? Como o Poço de Jacó. A cidade de Jerusalém tinha fontes subterrâneas, porque senão não tinha como ter vida ali, né? Não tinha como construir uma cidade ali, né? E o profeta Zacarias diz, olha, eu vou dar a vocês uma fonte acessível. Eu acho que poucas coisas as pessoas daquele tempo queriam mais do que uma fonte acessível. Né, uma fonte que elas não tivessem que procurar depois de quilômetros andando, né, mas uma fonte acessível. E aí a gente lembra que quando João, o apóstolo, fala no seu evangelho que o peito de Jesus foi aberto pela lança, de alguma maneira ele está dizendo isso, né? Ele não diz que o peito de Jesus foi ferido, foi rasgado pela lança, ele foi aberto pela lança. É a fonte acessível. Olha, você pode chegar, você pode beber aqui, está ao alcance da sua mão. E já tá, é uma fonte que já foi aberta. Você não precisa cavar, você não precisa procurar debaixo de rochedos. O Rio Jordão, que é tão conhecido, né? A fonte da qual ele brota fica lá no norte de Israel, perto ali do Monte Hermon, naquelas colinas de Golã, e é uma fonte escondidinha no meio de um monte de rochas, porque é água que é acumulada no inverno por conta de gelo, né, de neve, no alto de montes, e é uma fonte tão, né, difícil de achar, né, como tantas daquele tempo, né? E de repente São João diz, olha, o peito de Jesus já está aberto, o coração de Jesus já está aberto, a fonte é acessível, é só você chegar e beber. É como se ele dissesse para a gente, olha, o que há no coração de Jesus não está escondido, não está distante, é só você se aproximar e vai matar a sua sede. Então, eu acho que é dessas coisas, né, que Zacarias e João estão falando para a gente, né, para mim, para você, que vamos celebrar esses dias a festa do coração de Jesus. É um derramamento assim de ternura muito grande e depois emenda com o salmo, né, Padre Antônio, completa, minha alma tem sede de Deus, como a terra sedenta, ó meu Deus. Esse salmo 62 é maravilhoso, emendando. E você pode imaginar, Laura, pois é, esse salmo ele é rezado há tanto tempo, né, entre os israelitas, né, há muitos séculos, né, antes de Jesus, se rezava esse salmo, né, e tem um pedaço do salmo, né, que não está aqui, né, nesse pedacinho, mas diz... quando terei a alegria de ver a vossa face, né? Venho assim contemplar-vos no templo. Quando terei a alegria de ver vossa face, Senhor. Os israelitas rezavam esse salmo. Laura, bebe aqui da fonte. Obrigada. Os israelitas rezavam esse salmo há séculos, e um dia a face que eles buscavam ver foi revelada em Jesus, né? E a fonte
pela qual a terra seca ansiava foi aberta em Jesus. Eu acho lindo que esse salmo ele é um grande clamor de sede, portanto, de anseio, e a gente poderia dizer para gerações e gerações de israelitas que cantaram e que rezaram esse salmo antes da vinda de Jesus, a gente poderia dizer para eles: olhem, a fonte foi aberta. Se vocês têm sede, a gente vai mostrar para vocês onde matar essa sede. Olha, vocês perguntaram: quando terei a alegria de ver vossa face, Senhor? Pois eu vou mostrar para vocês a face que vocês estão buscando contemplar há tantos séculos. É como se fosse uma conversa, um diálogo entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a sede que busca a fonte. O Novo Testamento diz: a fonte foi aberta. O Antigo Testamento pergunta: quando terei a alegria de ver a vossa face? E o Novo Testamento responde: essa é a face que você procura. Olha para a face de Cristo. Ele é a face bendita que vocês buscam conhecer há tanto tempo. Então é como se o Antigo e o Novo Testamento dialogassem na liturgia da missa. Aliás, isso acontece muitas vezes, ao longo de muitos domingos. É como se o Antigo e o Novo Testamento, que a gente lê na missa, eles dialogassem. O que o Antigo Testamento procura, o Novo Testamento manifesta, aponta, está aqui. Né? E como seria maravilhoso se a gente afinasse a alma da gente para perceber isso. Né? As promessas de Deus e a sede do povo de Israel se cumprem, né? E essa sede é saciada em Jesus, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então, também é uma maneira legal de a gente estar atento, porque na liturgia da igreja, a igreja mostra para a gente como a gente deve ler e como a gente deve fazer o Novo Testamento e o Antigo Testamento conversarem entre si. Né? A palavra de Deus é um todo. Então, aquilo que o Antigo Testamento aponta, olha, vai se cumprir. O Novo Testamento diz: está cumprido. Aquilo que o Antigo Testamento apresenta como a esperança de Israel, o anseio de Israel, o Novo Testamento aponta como realizado. Olha, Deus realizou, Deus é fiel e cumpriu em Jesus. Então, esse salmo do domingo passado é lindo, entre muitos outros motivos, por isso, né? Por mostrar que aquilo que no Antigo Testamento o Senhor mostrava como um desejo dele de matar a nossa sede. Deus sabe que a gente tem uma sede na alma, que é muito mais intensa e que é muito mais ardorosa do que a sede do corpo. É aquilo que Deus sabe que a gente carrega dentro da gente, a gente tem uma necessidade dessa água viva. Ele cumpriu em Jesus. Então agora basta que a gente se aproxime. Não é difícil, não é complicado. Voltando à expressão que você falou, a fonte é acessível. É só se aproximar, é só olhar para ele. Padre Antônio, e essa sede, meu Deus, é recíproca, né? Porque Jesus falou: tenho sede. Sim. Na cruz. Né? Sim. Ele tem sede da nossa sede, né? Tem uns santos que dizem isso, né? Ele tem sede da nossa busca, né? E ele quer ser a resposta da nossa busca, né? Esse é o segredo, né? A Bíblia fala muitas vezes de sede, fome, para falar dessa necessidade íntima que o coração da gente tem. Nosso coração foi feito por Deus sedento e faminto, para buscá-lo. Às vezes fica meio camuflado, né, Padre Antônio? Porque, na verdade, a gente tenta matar a sede e a fome da alma outros com qualquer pães. Coisa. Porque outra ela é muito água. grande. A gente, às vezes, verdade, a gente não suporta buscar um alimento saudável. Não, e pega uma aguinha bem suja. Pois é, então, no meio do caminho, né? O profeta Jeremias, né, falou um dia, na verdade era o Senhor dizendo através dele: o meu povo busca água em cisternas rachadas. Mas imagina uma cisterna, nos prédios que a gente tem, uma cisterna cheia de água que racha. O que acontece com a água? A água vai embora. Todinha. O que sobra na cisterna? Lama. Barro, lama.
Então, quando o Senhor diz, o meu povo busca água em cisternas rachadas, a imagem que vem na minha cabeça é uma pessoa dentro de um buraco, porque é uma cisterna, tentando matar a sede, Ai. arranhando o chão da cisterna com um pouco da lama que tem lá embaixo. E a gente faz muito isso, né? Uhum. Então, hoje é dia 25 de junho, né? A gente está comemorando o aniversário das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. E Nossa Senhora, Nossa Senhora um dia deu uma mensagem para os videntes, aos jovens. E Nossa Senhora disse, chorando, esses jovens buscam vida onde não há nada. Eles buscam água onde não há nada a não ser lama. Não. Então, é como se o céu dissesse para a gente, eu sei que vocês têm fome e sede. E eu tenho para vocês um banquete. Mas vocês catam migalhas. Vocês buscam a lama das cisternas rachadas. É assim. A fome e a sede da gente é tanta que a gente, às vezes, ao invés de buscar o banquete que está sobre a mesa, a gente se joga no chão para catar as migalhas. Padre Antônio, então, é por isso que no Evangelho, que, aliás, foi de domingo passado, e que será do domingo que vem, né? Eu já vi. Jesus responde perguntando, né? Ele responde, mas fazendo uma pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? Para que os apóstolos pudessem, né, lá do fundo do coração, identificar e afirmar quem ele é. Né? Como a gente precisa responder como Pedro respondeu, né, Padre Antônio? O evangelho de domingo passado, não sei se vai ser exatamente o mesmo do domingo que vem, mas é possível que, como é festa de São Pedro e São Paulo, deve ser o mesmo relato, perdão, a mesma cena, né, que é a confissão de fé de São Pedro. Né? Jesus pergunta aos apóstolos, o que as pessoas andam dizendo de mim por aí? Engraçada essa pergunta, né? O que as pessoas... E aí os apóstolos dizem, né? Olha, Jesus, as pessoas dizem muita coisa, geralmente coisas boas. Que você é Elias que ressuscitou, é João Batista que ressuscitou, que é um grande profeta. É interessante porque, no geral, o que as pessoas falam de Jesus vai bem, né? Ainda hoje eu acho que seria assim, né? Se a gente fizer se a gente descer aqui na nossa de Copacabana agora, parar ali e começar a perguntar para as pessoas quem é Jesus para você? Eu acho que 99% das respostas vão ser positivas. Mas é um grande homem, é alguém muito especial, sei lá. Mas normalmente as respostas vão ser boas, mas não vão ser o bastante. Quando Jesus muda a pergunta e pergunta aos apóstolos, e para vocês quem sou eu? São Pedro, que recebe uma revelação do Pai. Não é uma ideia da cabeça dele. Mas São Pedro, Jesus diz, foi meu Pai que te revelou isso. São Pedro, que recebe uma revelação, levanta e diz, você é o Cristo. É como se ele dissesse, você é tudo que a gente estava esperando. Você é a resposta de Deus para tudo que a gente está esperando. São Pedro acerta. Né? Acho que primeiro em lugar interessante afirmar isso. Jesus falou, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, não é uma ideia que foi produzida da sua cabeça, foi o meu Pai que te revelou. Jesus, eu não quero olhar para você e ficar imaginando coisas que são o produto da minha carne e do meu sangue, ou seja, do meu raciocínio, das minhas ideias. Eu quero olhar para você e ver em você o que o Pai vai me mostrar. Jesus, eu quero ver em você o que o Pai vê. Eita ferro! Eu quero ver em você, Jesus, o que o Pai vê. Isso é uma revelação de quem é Jesus. E é isso que todo cristão precisa experimentar. Para poder dizer também, Jesus, você é tudo que eu preciso, você é a resposta para todas as nossas esperanças, você é o melhor que há no coração do Pai e Ele nos deu você. Uau!
como você diz, né? Eu acho que essa essa é a visão que o Pai Celestial quer que a gente tenha de Jesus. Porque se a gente descobrir que Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é a resposta, Ele é o ponto de chegada onde o coração da gente descansa, pronto. Aí a nossa fome, a nossa sede vão ser preenchidas por Ele. Queria voltar nessa história e vou bater de novo na tecla, porque eu sei que não é uma linguagem que a gente está muito acostumado, mas é uma coisa importante. É nessa história da revelação. Pedro, Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. A carne e o sangue é aquilo que a gente é capaz de produzir. Então, eu posso olhar para Jesus de todos os lados com um olhar meramente humano, descritivo, dissecando a Ele. Né? E eu não vou conhecer quem Ele é. Volta e meia a gente vê na internet pessoas que falam coisas interessantíssimas sobre Jesus. Filósofos, gente que estudou, cientistas, mas que olha para Jesus só com o olhar da carne e do sangue. Eu vou desvendá-lo. Se o Pai não revelar quem Ele é, você não o desvenda. E se você não desvendá-lo com o olhar do Pai, você não descobre quem Ele é e você nunca vai desfrutar de verdade dele. Agora, quando é o Pai quem nos revela quem Jesus é, o Pai sabe quem Jesus é. A minha carne e o meu sangue não sabem. O Pai sabe. E quando o Pai me revela quem Jesus é, pronto. Quando eu vejo em Jesus o que o Pai vê, pronto. Eu descubro, Ele é o bem-amado, Ele é o desejado das nações, né? Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a revelação da face do Pai. Quem me vê o Pai, pronto. Mas é preciso que eu tenha essa revelação. Eu preciso conhecer Jesus como o Pai conhece. Eu preciso ver em Jesus o que o Pai vê. E não só o que a carne e o sangue veem. Porque o que a carne e o sangue veem de Jesus não é o bastante. Porque não é tudo o que Ele é. Então, ver Jesus com os olhos do Pai. Por outro lado, o que Jesus... Quando eu conheço Jesus, o que Jesus me revela? O Pai. Quem me vê o Pai. Então, quando eu descubro quem Jesus é, eu descubro também que eu tenho um Pai no céu. E que esse Pai é perfeitíssimo. Ele é muito melhor que qualquer pai que eu pudesse ter na terra. Sabe? Então, quando a gente se coloca no meio desses dois olhares, o Pai olhando para Jesus, Jesus olhando para o Pai, quando a gente entra no meio dessa história e o que Deus quer é trazer a gente para o meio disso, para que a gente não se sinta mais órfão, para que a gente não tenha mais essa sede insaciável da alma, né? Aquele que tem sede, vem a mim e beba, disse Jesus. Então o que Deus quer é que a gente mergulhe no meio desse amor. E, de repente, se rasga um véu, se afastam as nuvens e a gente vê que a gente está cercado de bondade e misericórdia por todos os lados, porque Deus nos quis desde sempre e agora, através de Jesus, Ele nos pôs nesses braços de amor que Ele tem. Padre Antônio, o Pai só revelou isso para Pedro por uma ação do Espírito Santo na vida dele. Sim. Porque... Foi uma ação do Espírito Santo. Exato. Sem essa ação, ele não iria declarar isso. Deus é Pai e Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo nos envolve, ele nos dá os óculos para que a gente veja a revelação do Pai. Sem o Espírito Santo, é só olhar de carne e sangue. É um homem maravilhoso. O que Jesus disse? O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Se o Espírito Santo não me der esse olhar novo, tudo que eu produzir na minha vida vai ser produto da minha carne. E tá legal, mas vai ser só isso. Inclusive a minha maneira de ver Jesus. Laura, isso é vida cristã. Se a gente não dá um mergulho nisso, a gente fica só de fora, sabe? Ouvindo falar mas não é o que Deus quer.
Deus não quer que a gente o ame por ouvir falar dele. Ele quer que a gente o conheça. E o conheça aprendendo dele, né? Há uma profecia, eu acho que eu não sei, nesse horário eu já não estou, a minha cabeça já está, mas o Senhor diz no Antigo Testamento, e o Novo Testamento repete, né? Ninguém mais precisará dizer ao seu irmão, conhece o Senhor, porque todos serão ensinados por Deus. Sim. Então, Deus quer que a gente tenha uma experiência com Ele. Não é de ouvir falar, eu conheço uma pessoa que conhece a Deus. Não, Ele quer que eu o conheça, e o conheça nessa pulsação de amor da Santíssima Trindade. Então, isso tudo é incrível, é maravilhoso, e eu estou aqui já com a cabeça a mil, porque é muito lindo isso. Uma sugestão de oração para os irmãos, um santo que espero que logo seja declarado doutor da igreja. Tomara, porque merece. Está em processo, mas isso a gente nunca sabe como vai andar. Que a igreja São João Eudes é um santo que é chamado já de pai e doutor da devoção ao coração de Jesus e ao coração de Maria. Ele foi um pouco quem organizou algumas coisas sobre isso. As coisas que ele escreve são beleza. E existe um escrito dele no qual ele dá uma sugestão para a gente de, nas nossas orações, amar Jesus com o coração do Pai e amar o Pai com o coração de Jesus. É claro que isso é uma linguagem que ele usa, tá? Porque senão a gente vai ficar... mas é uma linguagem. Vou dizer de outra maneira. Quando você estiver rezando, peça ao Pai que inspire o seu coração a amar Jesus como Ele ama. E a dizer para Jesus coisas que o Pai gostaria de dizer. E aí, peça a Jesus que ensine você a amar o Pai como Ele ama. E a dizer ao Pai coisas que Ele, Jesus, disse ou poderia dizer. Eu acho que é uma maneira de rezar linda. Então imagina que você vai orar e você quer fazer atos de amor, né? A gente hoje em dia só fala do ato de contrição, que é o que a gente faz na hora da confissão. Mas quando a gente pega aqueles livrinhos da vovó, aqueles livrinhos de capa preta de oração, né, antigamente, tem ato de fé, ato de esperança, ato de amor, né? Porque são orações com as quais a gente faz atos de alguma coisa, atos da alma. Então, quando eu vou me confessar, minha alma tem um ato de contrição. Na minha oração pessoal, eu posso ter um ato de amor. Então, quando você for fazer um ato de amor a Jesus, peça ao Pai que empreste a você o amor dele a Jesus. E aí, ame a Jesus com o amor do Pai. E diga a Jesus coisas que o Pai diria. Senhor Jesus, Tu és o meu bem-amado. Em Ti eu também ponho o meu bem-querer, as minhas complacências, as minhas alegrias. Jesus, Tu és o centro do meu amor, né? Tudo em mim eu derramo no Teu coração, porque tudo meu é para Ti, Senhor. Você está dizendo coisas que o Pai poderia dizer, tá? Porque são exatamente isso, as palavras eternas do Pai para o Filho. E depois faz o contrário. Diga ao Pai palavras que o Filho disse e ame o Pai com o coração do Filho. Padre Antônio, então, assim, entre as várias, se a gente fizesse assim, vamos relacionar as características do coração de Jesus. Vê se é certo isso que eu pensei agora. O primeiro ponto, a primeira característica do coração de Jesus, ele tem um coração de filho. Ele tem um coração de filho para nos ensinar a ter um coração de filho. Sim, sim. Esse é o motivo pelo qual ele veio. Nos tornar filhos, né? A Escritura diz isso tão bonito. Perde isso, Jesus veio, e se diz praticamente com essa palavra, né? Jesus veio para reunir os filhos de Deus dispersos. Ou seja, os filhos de Deus que estavam perdidos, que nem sabiam que eram filhos, que não viviam como filhos. Jesus veio para encontrá-los, reuni-los, ensiná-los a ser filhos,
torná-los filhos bem-vindos, perdoados na casa do Pai. Então ele veio para isso. Viver como filho. Né? Então, o segredo é esse. A gente, às vezes, tem uma vida de oração tão sem graça, porque a gente acha que a gente tem que ficar voando em cima, ali num voo baixo, em cima das coisas pequenas do dia a dia da gente. Quando a gente, de vez em quando, tinha que pegar, como um avião transatlântico que tem que subir, sabe? A gente fica andando, voando que nem teco-teco. O transatlântico, para ele chegar, ele tem que ir lá para cima, né? E aí, lá de cima, primeiro, ele tem muito menos turbulência, porque ele está numa altura, né? Quanto mais baixo o avião voa, mais turbulento ele fica. Todo mundo sabe disso, né? Então é mais fácil você ter turbulências em viagens mais curtas, que o avião está mais baixo, do que em viagens mais longas, que ele tem que ir mais alto, né? Então, às vezes, a gente vive com turbulência porque a gente está voando baixo, né? Quando, na verdade, a gente tem que aprender a voar alto. E ao invés de ficar nas coisas do dia a dia, e às vezes a gente fica nas miudezas, sobe, e aí sobe e entra nessa atmosfera, que é a atmosfera do Espírito Santo. Uma atmosfera na qual você tem o amor do pai para amar o filho, o amor do filho para amar o pai. E aprende, assim, a viver como filho de Deus. Obediente, entregue. Mas olha, eu achei, quando eu li esse negócio de São João Eudes, eu achei um espetáculo. Repete a oração, porque vai todo mundo perguntar como é que eu posso viver isso, amar a Jesus como Pai. Olha, como é que é a oração? É só fazer isso. Vai orar. Então, vamos adorar a Trindade Santíssima, que é o nosso Deus. Então, vou fazer atos de amor ao Filho Eterno de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, com as palavras, com o coração, o amor do Pai. Que Deus, Pai. Depois, aí deixa vir ao coração, imagina o que o Pai... Né? Depois, vou adorar e amar o Pai com o amor e as palavras que o Filho, que se fez homem, tem para amar, né, e adorar o Pai. E isso eu vou estar fazendo na atmosfera, no ambiente do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Então, para que eu faça uma oração assim, eu preciso. O Espírito Santo é que vai me conduzir. Né? Eu acho que vai ser uma oração, como eu disse, voando alto, e não voo de pato ou de galinha, sabe? Que é um voo bem rasante. Né? Então, de vez em quando, a gente tem que subir alto. E eu acho que, lembrando disso, né? Jesus veio para subir o tom da vida da gente. Porque senão a gente toca a vida da gente numa melodia, tem que subir o tom. Ele veio para isso, né? E, Padre Antônio, para confirmar a palavra que a igreja nos deu na oração da coleta, porque alguém pode ouvir isso e falar, não, isso que o senhor acabou de falar, não, isso é para fundador de comunidade, isso é para santo, isso é para quem tem tempo de orar, mas eu amei isso aqui, Padre Antônio. Concedei no Senhor a graça de amar e temer vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Então, Deus nunca vai cessar de conduzir cada um dos seus filhos. Sim. Na força do Espírito Santo. Engraçado, né? Porque ele firma e conduz. É engraçado, né? Porque firmar parece que é uma coisa parada. Não. Né? Ele firma conduzindo. Exato. Interessante, né? Porque a gente, às vezes a gente tem que prestar atenção nas palavras, né? Ele firma no amor e conduz. Quer dizer, ele firma para você ir adiante. Senão... Né? Mas é preciso ir adiante. Né? Você não pode ser firmado e ficar parado. Né? Você tem que ser firmado e conduzido. Né? E a vida cristã é um pouquinho isso. Né? Então ficou muito lá no alto. Mas e aqui? Não. Você vai no alto para poder vir aqui trazendo algo legal, de modo especial, para que você possa, com o coração transformado por esse amor, que só Deus pode ensinar para a gente, amar quem está aqui agora do seu lado. São Paulo diz uma coisa interessante, né? Uma vez, acho que na segunda carta aos Coríntios, se um dia a ninguém mais conhecemos
de uma forma meramente humana. Se conhecemos a Jesus um dia assim, agora não mais. Que benção, né? o senhor lembrar desse. Então, olha, eu devo olhar para Jesus não só de uma maneira meramente humana, mas com a revelação do Pai que o Espírito Santo traz para mim. E aí eu vou ver de fato quem ele é. E aí, quando eu aprendo a ver Jesus desse modo, eu vou ter que replicar isso para todo o resto. Então eu também vou precisar aprender, e vou, com a ajuda do Espírito Santo, aprender a não ver mais as pessoas de modo meramente humano, com um olhar meramente humano. Quando o meu olhar é liberado pela revelação do Pai para ver Jesus, rapaz, não volta mais a ser o que era antes, não. Com essa luz eu vou conseguir olhar os outros. E eu acho que uma das coisas que ultimamente Deus tem me falado mais assim é que eu vou olhar as pessoas debaixo dessa luz e vou ser capaz de compreendê-las. Então, quando o Pai me revela quem é Jesus, é uma revelação que me faz ir além da carne e do sangue, reconhecendo que nele habita a plenitude da divindade. Ele é o bem-amado no qual o Pai põe todo o seu bem-querer. Ele é o... sei lá, cara, e por aí vai. Quando eu tenho a revelação do Pai, ou os olhos abertos, para ver os outros, e não olho mais os outros com a carne e o sangue, o modo como Deus me faz ver as pessoas é com compreensão. Engraçado, né? Eu não vou vê-las como deuses, eu não vou vê-las como ídolos, porque seria um engano, mas eu vou vê-las como filhos de Deus, que mesmo que estejam feridos, são filhos de Deus. E talvez eu vá compreender e entender que mesmo que essas pessoas tenham falhado, errado, feio, nada disso vai me escandalizar, porque o que eu vejo no coração delas, eu sei que tem no meu também. Então é incrível, né? Porque a revelação do Pai nunca me engana. Ela me faz ver Jesus de maneira perfeita. E eu reconheço nele o Filho eterno de Deus, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e não me engano nisso. E a revelação do Pai, quando eu olho movido pelo Espírito Santo, não conhecendo as pessoas de maneira meramente humana, mas olhando para elas com um olhar do Espírito, com um olhar de Deus, eu também não vou me enganar a respeito delas, eu não vou idolatrá-las, eu não vou imaginar que elas são alguma coisa além de gente, mas ao contrário, eu vou vê-las como gente, né, que carrega um tesouro incrível em vaso de barro, e vou ser capaz de compreendê-las. Pronto, né? Com o mesmo olhar, né? A ninguém mais olhando com um olhar meramente humano, não movido pela carne e pelo sangue. Se Jesus eu conheci um dia dessa maneira, agora não mais. Eu agora o conheço revelado ao meu coração pelo Pai, no poder do Espírito Santo. E também as pessoas ao meu redor, se eu um dia as conheci movido pela carne e pelo sangue, ou vendo-as como ídolos, ou vendo-as como demônios, que elas não são nem uma coisa nem outra, o Pai agora me revela com clareza, e eu vejo do jeito que Deus vê, com compaixão, com compreensão, dos dois lados. Mas eu não me engano, porque quando eu sou movido pela revelação do Pai, eu não me engano, ele não me engana. Ele me faz ver Jesus em toda a sua grandeza, ele me faz ver os meus irmãos e a mim próprio com compreensão. Caramba, Laura, a gente voou na maionese. Olharão para mim. Olha, Padre Antônio, que bênção quando a gente faz esse voo que o senhor falou, assim, podendo ficar um pouquinho mais de tempo com as leituras de domingo, no seu quarto, no seu cantinho, né? Antes de ir para a missa, ou depois da missa, né, Padre Antônio? Eu acho que aí a gente ajuda a gente a fazer esse voo, senão a gente fica, né? Voo de pato, que é desengonçado, ou de galinha que não sobe 1 metro, né? E aí, lembrando, a gente não faz um voo alto para não chegar em lugar nenhum. A gente faz um voo alto para daqui a pouco aterrissar de novo, tá? Então, lembrando bem disso, né? A vida cristã, ela se constrói com o sim de cada dia que a gente dá a Deus, nas coisas de cada dia, nos apertos de cada dia, em casa, no trabalho, na cidade onde a gente mora, na paróquia que a gente convive, enfim.
Então, a gente voa alto para depois colocar o avião de novo no chão. Ou seja, para pousar. A gente não voa alto para se perder no céu, né? Para evitar qualquer impressão de que isso que a gente está falando aqui seja um motivo para, né, se perder e ir para a estratosfera. Não. Agora, a gente voa alto justamente para pousar de novo, mas de uma maneira melhor, sabe? Trazendo para cá, trazendo para as pessoas que a gente conhece, trazendo para a vida da gente, algo que a gente encontrou no coração de Deus. Então, saber subir, saber descer, eu acho que esse aqui é o negócio. Jesus levou Pedro, Tiago e João para a transfiguração para isso, né? Vamos ficar aqui, tá bom demais. Vamos fazer tenda aqui. Desce de novo, vamos embora. Agora, viram a minha glória, agora vamos descer. Exato, né? Porque senão a gente se perde em fantasias e vida cristã não tem nada a ver com fantasia. A gente, às vezes, tem a ver com... A gente cria muitas fantasias e acha que a vida tem que se encaixar nelas. A vida é teimosa, não se encaixa em fantasias, é do jeito que é. E andar com Cristo nos ajuda a passar no meio das coisas do jeito que elas são, sem se perder. Mas a gente tem que passar no meio das coisas, né? No meio das pessoas de carne e osso, vivas, né? Que estão do nosso lado, que são o que conseguem ser hoje, né? E eu preciso aprender a amá-las assim, né? Então, o que a gente está conversando hoje, de fato, não é para ir lá e né? É para voltar, né? Mas quando a gente aterriza, a gente traz no coração algo bom de Deus para dar para os irmãos, para dar para os outros, né? Então, acho que se a gente levar as coisas desse jeito, a gente vai caminhando bem. Amém. Né? Laura, isso tudo porque sexta-feira é festa do Sagrado Coração de Jesus. Uma vez o senhor me corrigiu. Solenidade. Solenidade, é festa. É porque a gente fala festa, mas é porque né? no calendário da igreja existem solenidades, festas e memórias. Memórias obrigatórias e facultativas. Solenidade é a maior comemoração. Festa vem em segundo lugar. Memórias acontecem muitas vezes, porque são os santos, e algumas memórias são obrigatórias, tipo São Francisco de Assis, São Bento, outras são facultativas, pode-se comemorar num lugar e não em outro, mas Coração de Jesus é uma solenidade. E então, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, com certeza. Então, vamos comemorar. Acho que merece, né? Ah, Padre Antônio. Então vamos nós, Laura. Olha, eu espero que a gente não tenha... Só diz no dia seguinte o que é. Pois é. É porque o sábado seguinte à solenidade do Coração de Jesus é a festa do Imaculado Coração de Maria. Esses dois corações que, na verdade, são um só, né? Como o nosso tem que ser um só também com esses dois, né? Então, não podemos deixar de acenar que sábado, dia 28, vamos comemorar o Coração Imaculado de Nossa Mãe. Então, gente, vamos tirar esses 2 dias, sexta e sábado, para viver bem. Podemos fazer esse trato, né? Vamos curtir a sexta, o Coração de Jesus, o sábado, o Coração de Maria, e vamos viver dentro desses corações, desse único coração, porque nada os separava, né? Vamos viver com o nosso coração unido, né? Acho que a gente de vez em quando pode se dar a chance de viver dias bons. Mas eu tô passando, eu sei que a gente não dá para ir para o Caribe, mas se a gente conseguir ficar em sintonia com o Coração de Jesus e o Coração de Maria, eu tenho certeza que já vão ser 2 dias, mesmo com todos os apertos da gente, onde a gente vai ter um lugar de descanso, de repouso. Então vamos desfrutar disso. Né? Amém. Tá certo? Amém. Laura, se os irmãos acharam que valeu a pena, se a gente não embolou demais o meio de campo, eu acho que a gente foi demais. Mas vamos lá. Se deu para levar, comenta, curte, compartilha, para a gente poder ir um pouquinho mais longe. Quem sabe alguém estava precisando dessa injeçãozinha de amor do coração de Jesus e a gente pode chegar um pouquinho mais longe com a ajuda dos irmãos. Então, vamos em frente, né? Vamos nos achegar a essa fonte acessível, que é o coração do Senhor. Beleza. Gente, um abração. Desculpem qualquer coisa, bom estar junto, mas vamos em frente na força do Espírito Santo, não é isso? Amém. Amém. Até logo, gente. Tchau, tchau. Irmãos.